Dirijo-me à igreja para uma palavra pastoral neste domingo, dia do Senhor. A propósito da proliferação do vírus, coronavírus, do contágio e dos óbitos que tem acontecido. Nesta manhã, orando ao Senhor, pensando, refletindo, entendo que há uma diferença entre a realidade e a percepção da realidade. Ou seja, por vezes você tem uma realidade, uma situação complexa, situação de grande ameaça, de ameaça grave, e você não tem percepção dessa realidade, e isso não produz comoção. E pode haver situações menos graves e que produzem grande comoção. Evidentemente, esta situação do coronavírus tem produzido grande comoção no mundo inteiro. Não se pode negar esta realidade. Há uma comoção pela percepção da propagação do coronavírus. A comoção, a emoção, é uma realidade humana muito natural. Porém, ela se presta ao engano. E nós precisamos perceber a realidade, nos comover, porque é a comoção que nos leva à ação, que produz algum resultado, que nos motiva. Porém, precisamos evitar o engano. Deixe mencionar um fato, sem negar a comoção, sem negar a realidade. Eu tomei como referência o número de mortes, de assassinatos, de mortes violentas no nosso estado, o estado do Rio Grande do Norte. A estatística me informa que nós temos 62,8 mortes em 100 mil habitantes. Isso produz um índice de 0,063%. Se eu aplicar este índice de mortes violentas à população do Brasil, isso resultaria em 132 mil mortes por ano. E em Natal, 504 mortes por ano. Bem, se eu aplicar este índice para a Itália, que são 60 milhões de habitantes, nós temos 38 mil mortes. 38 mil mortes. Mortes violentas, caso o índice de mortes do nosso estado fosse aplicado à Itália. Ora, a Itália hoje tem 4.800 mortes no total devido ao coronavírus. Isso resulta num índice de 0,008, que é, para efeito de comparação, 8 vezes inferior às mortes violentas no nosso estado. Ou seja, no Rio Grande do Norte, nós teríamos 8 vezes maior probabilidade de ser morto de forma violenta do que pelo coronavírus, mesmo que a realidade da Itália estivesse, mesmo que nós estivéssemos vivendo no estado do Rio Grande do Norte, a realidade da Itália em relação ao coronavírus, contágio e mortes na Itália. Ora, mas é evidente que, embora os números informem assim, há um aspecto de comoção, que não é difícil de compreender. Você pode ter um número de mortes mais importante, suponho, e esse número de mortes violentas no estado do Rio Grande do Norte ele é distribuído ao longo do ano. Então, as vítimas recebem atendimento nos hospitais, né? E você não... Já o coronavírus tem tido essa
o contágio e as mortes se dá num curto intervalo de tempo. E, devido a esse fato, as pessoas que são infectadas não recebem atendimento médico, congestiona o sistema de saúde. Como isso acontece no mundo inteiro, e a mídia fala, as redes sociais, há uma maximização, há uma comoção e uma maximização dessa comoção. Bem, entretanto, sem negar essa comoção, e ela tem uma base real, um fato real, que é o contágio e as mortes, eu quero atacar, ou quero tratar da questão do engano. Ora, se Jesus Cristo, no Evangelho, ele trata do engano que pode ocorrer nessas circunstâncias. Quando ele diz um homem está preocupado com a sua riqueza, o seu futuro, o seu patrimônio, a sua velhice, como ele vai viver na sua velhice, e aí Jesus Cristo usa a seguinte expressão: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Portanto, Jesus está denunciando o engano. Você tem uma realidade, você tem uma sensibilidade e você se engana nessa relação realidade-sensibilidade. Em outra ocasião, Jesus Cristo menciona a parábola do publicano e do fariseu. Eles vão ao templo orar. Na sua fé, eles entendem e buscam um encontro com Deus. E, chegando ao templo, o fariseu dirige-se a Deus. Ele é um homem íntegro, moralmente correto, é um homem religioso. E ele, então, agradece a Deus por ser esse homem bom, esse homem reto, esse homem correto, né? Ele agradece a Deus por isso. O publicano tem consciência, ele sabe, ele é sensível ao seu pecado, às suas mazelas, às suas limitações, e ele dirige-se a Deus de forma diferente. Ele diz a Deus: ó Deus, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia, porque eu sou pecador. Jesus Cristo então conclui. Os dois saem do templo, o publicano sai justificado e o fariseu sai enganado consigo mesmo. Ora, nós devemos tomar. Nós, portanto, estamos diante de uma situação que nós podemos cometer um engano. É saudável. Todas as medidas estão sendo prescritas. É importante que nós obedeçamos essas medidas de precaução para evitar que a realidade se agrave, gerando uma situação difícil, constrangedora, né? Entretanto, o engano consiste em acreditar que essas medidas resolverão o problema. O problema maior, porque o nosso problema maior é a morte. Nosso problema maior é a morte. Se não morrermos agora do coronavírus, morreremos um dia. E podemos estar muito comovidos para a realidade presente do coronavírus, estamos insensíveis à ameaça maior e inapelável da nossa morte. Precisamos preservar este equilíbrio em que damos atenção à ameaça concreta, real e presente, sem negligenciar ou dando maior atenção ao fato mais importante,
que é a ameaça da morte, que virá, que vai acontecer comigo e com você. Ora, o hino que eu recomendei à igreja para o nosso consolo nesses dias foi o hino 254 do cantor, do Novo Cântico, do nosso cenário. Ele diz assim: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. Aí está a comoção, o pavor. A realidade é que as ondas se revoltam, esta é a realidade. E o pavor é a minha sensibilidade, a minha percepção do problema. Eu estou com medo. Eu estou com medo. E fazendo analogia com o que eu acabo de dizer, é óbvio que eles têm medo que o barco não suporte a tempestade, naufrague e eles morram. Então eles têm essa sensibilidade para a morte. E aí é muito importante, é essencial que nós compreendamos que em relação à morte, que nós tememos que o barco naufrague, tememos a morte. E aqueles pescadores certamente fazem tudo o que eles sabem fazer para salvar o barco, salvar as suas vidas. Entretanto, no seu temor, no medo, no pânico, eles constatam as limitações dos seus recursos, a falta de poder. E eles dizem: o mar se revolta, nós temos medo e nós não temos um Salvador. Podemos fazer alguma coisa, mas isso não basta. Não há garantia. Há um risco de, a despeito do nosso empenho, aquilo que está na minha mão para fazer, que eu posso fazer, a despeito disso, o barco pode naufragar. Carecemos de um Salvador. E aí o coro deste hino, o estribilho, ele diz: As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. A palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz àqueles homens: as ondas atendem ao meu mandar. Eu tenho o domínio. Eu tenho o poder. A tempestade não foge ao meu controle. Sosseguem. Convosco estou para vos salvar. É o último verso. Sosseguem. Queridos irmãos, eu estou tomando as medidas necessárias. Devo tomá-las, você também. Temos medo do contágio e da morte, mas não temos garantia de que nem seremos contagiados. Não, as nossas medidas não garantem isso. Por outro lado, há um problema maior, que mesmo que eu escape do coronavírus, eu vou morrer um dia. Talvez sem comoção, de forma anônima em um hospital. Eu não sei se será esse ano. Se Deus me permitirá ainda alguns anos de vida pela frente, como eu espero. Mas isso não está na minha mão. Eu não tenho controle sobre isso. Eu posso tomar algumas medidas. Mas quem tem o domínio é o Senhor. Quem tem o domínio é o Senhor. Eu não tenho domínio. Eu careço de um Salvador.
Careço de um Salvador agora, nessa circunstância transitória, passageira, tangível. Sim, é verdade. Eu espero e Deus pode, de fato, me poupar do contágio, usando esses meios, a prevenção. Ele pode me livrar da morte, mesmo uma vez contagiado, usando os recursos da medicina, ou não. Deus tanto pode permitir o contágio e a morte, como Ele pode também me poupar. Deus também pode, a despeito de todos os procedimentos, de todos os recursos, de toda a minha diligência, Deus pode me levar à morte. Percebe, eu estou demorando nesse ponto. Mas o propósito é convencer. Nós não temos o domínio. Podemos fazer e devemos fazer muita coisa, mas não temos o domínio. Quem tem o domínio é o nosso Deus e Pai. Carecemos de um Salvador para esse momento e carecemos de um Salvador porque morreremos de uma forma ou de outra. Feliz o homem que tem um Salvador, porque nenhum homem tem o domínio sobre a morte. Infeliz o homem que não tem um Salvador, porque ele não tem domínio sobre a morte. Os cristãos entendem, ou pelo menos deveriam entender, que não tem domínio. Domínio é do Senhor. Devemos evitar a insensatez de imaginar que esse poder de Deus é nosso, é dele. E de forma arrogante, pretensiosa, vaidosa, desafiar a morte como uma exibição do nosso poder, embora nós usemos que é o nosso Deus que nos protege. Nós queremos exibir. Isso é insensato. Mas também é igualmente insensato nos entregarmos ao pânico. Deus está conosco. Ele nos protege, Ele nos dirige. Seja qual for o caminho, seja qual for o resultado deste caminho. Há a expressão de São Paulo que diz: se vivemos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tratamos desse problema, queremos evitá-lo, queremos que Deus nos poupe, a mim, a você. Mas há um problema maior. A nossa fragilidade nesse momento é só uma evidência da nossa fragilidade existencial. Mas eu findo com essas palavras do hino. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Convosco eu estou para vos salvar. Sosseguem. Sosseguem, irmãos. Jesus Cristo disse que nos dará a sua paz. É uma paz que transcende todo o entendimento. Não é a paz desse mundo, que dê essa margem ao pânico, ao risco. É uma paz misteriosa, mística, sobrenatural. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu oro para você e para a minha vida, que nessa situação que estamos vivendo, é uma excelente oportunidade
para exercitarmos uma melhor compreensão do nosso Deus, para exercitarmos uma maior comunhão com o nosso Deus, para fortalecermos a nossa fé, para aprofundarmos essa declaração solene de que a nossa vida está nas mãos do Senhor e nada nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, porque Ele tem todo o poder. E quando aqui findarmos, agora ou mais tarde, estaremos com Ele para todo sempre. Não pelos meus ou pelos seus méritos, mas pela graça e misericórdia manifestada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, porque a Ele foi dado todo o poder. Descanse, meus queridos irmãos, no Senhor. As ondas atendem ao seu mandato. Convosco estou para vos salvar. Sossegue. A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês e comigo também. Amém.